Hoje eu vou te levar numa viagem marítima com o 20.000 Léguas Submarinas, mais uma história de exploração do querido Júlio Verne, ou Jules Verne. Não sei porque que a gente começou a falar Jules Verne nessa altura do campeonato, mas enfim, Júlio Verne, para os mais íntimos e antigos como eu. Esse livro começou a ser publicado em 1868 e terminou em 1870. Sim, isso quer dizer que ele foi publicado numa revista através de periódicos. Ele não foi lançado o livro assim na sua totalidade, e isso quer dizer muito com relação ao tipo de história que você vai encontrar aqui. Fica comigo que você vai entender. No início dessa história nós temos um rumor de que algum animal gigante, alguma fera mitológica, o que quer que seja, está destruindo algumas embarcações de várias nações diferentes. Será que é uma guerra? Será que estão atacando? Será que é realmente um bicho? Alguma coisa que ninguém sabe o que é? Essas embarcações estão sendo destruídas e ninguém sabe muito bem o que é. Em 1800, você imagine, os rumores, o murmurinho começa a infestar ali pela população de vários países. Vários países estão interessados em descobrir que fera é essa, se é realmente um animal ou o que é que está acontecendo. Então lá nos Estados Unidos eles resolvem montar uma embarcação, vai ser uma missão Abraham Lincoln, que vai juntar vários marinheiros, vai até o oceano e vai descobrir de uma vez por todas que bicho é esse, que fera é essa, e se for de fato uma fera, vão eliminá-la para dar paz mundial, porque os Estados Unidos gostam sempre de se meter e fornecer a paz para os outros, né? É nessa embarcação que nós vamos conhecer os nossos três protagonistas, tá? O primeiro deles, que também é um narrador, é um professor. O nome dele é Aronnax. Ele é um naturalista francês. Isso é muito importante para nossa história. Ele gosta da biodiversidade, ele tem paixão por descobrir espécies novas e por causa disso ele está nessa embarcação para poder catalogar e determinar que espécie de fera é essa que eles estão lidando. O companheiro do Aronnax se chama Conselho. Ele é mais como se fosse um servo, um ajudante, alguma coisa parecida. E o nome dele não é à toa. O Conselho é o braço direito do Aronnax e ele vai ser mais ou menos a consciência ali dessa história. Sempre que o Aronnax estiver precisando de ajuda, Conselho vai fornecer conselhos. O terceiro personagem principal se chama Ned Land. Ele é um marinheiro e ele usa a força bruta e o seu arpão para se livrar de todos os problemas. Só aí já deu para entender 3 dos 4 arquétipos que nós vamos conhecer nesse livro aqui. Nós temos o professor, que é o intelectual, nós temos o conselho, que é a consciência, aquela pessoa que vai fornecer ideias, vai tirar personagens de conflitos, vai ter uma abordagem mais apaziguadora nas situações. O Ned Land, que é a força bruta. E o quarto a gente já vai chegar lá. Pera aí que eu tenho que continuar o enredo da história. Então esses três nessa embarcação no Abraham Lincoln pelo mar afora para descobrir qual é essa fera. Até que eles encontram essa fera. Mas eles começam a perceber que essa fera não parece muito bem a fera. É metálica, se move com muita rapidez, tem ali umas questões peculiares e tal. Só que essa fera ataca a embarcação do Abraham Lincoln e esses três personagens vão ser atirados ao mar. Nisso, essa embarcação vai acabar raptando os três e mantendo-os em cativeiro. E aí que eles vão perceber que a fera não é uma fera coisa nenhuma, é um submarino. Um submarino altamente tecnológico como ninguém nunca tinha visto antes, mas ainda assim não é uma obra da natureza, é uma obra humana e existem pessoas ali dentro. E é lá dentro desse submarino que se chama Nautilus que nós vamos conhecer o nosso quarto protagonista, que é o capitão do submarino. E o nome dele é Nemo. O Capitão Nemo, ele tem uma motivação muito pessoal para estar ali naquele submarino. Ele cortou laços completamente com a humanidade e ele quer viver isolado ali dentro do mar porque ele vive melhor assim, ele não quer pisar em terra nunca mais na vida, não quer interagir com humanos, ele quer viver recluso ali no mar. Não julgo, pois se tivesse dinheiro e o submarino gostaria de fazer o mesmo. E o passado do Nemo, ele é muito misterioso. Ele tem algumas questões peculiares, emocionais que precisam ser resolvidas e que o Júlio Verne vai revelando algumas coisas aos poucos ao longo da nossa história. E aí a gente já tem o nosso enredo montado. Esses 4 personagens dentro de um submarino vivendo aventuras pelo oceano. É basicamente isso. Ao longo das páginas eles vão viver várias situações nos 7 mares
que vão maravilhá-los, assustá-los, botar medo, fazer eles quererem fugir e coisas parecidas. Lembrando, eles estão sendo mantidos reféns, cativeiro ali, eles são prisioneiros, eles não são coleguinhas, eles não foram salvos por bondade. O Capitão Nemo, ele tem segundas intenções sim em manter eles vivos e presos ao mesmo tempo. Por ser uma viagem de exploração, tecnicamente esse livro se enquadra dentro da ficção científica, mas ao contrário de outros livros do próprio Júlio Verne, que ele monta situações mirabolantes envolvendo a ciência, aqui o leitor pode se sentir um pouco mais confuso do porquê esse livro é ficção científica. Não tem nada de ficção científica propriamente dito. E toda a questão da ficção científica se encontra no próprio Nautilus, que é um submarino até então bem tecnológico e avançado tecnologicamente para a época. A ideia de submarino não é nova, inclusive o Júlio Verne se inspirou em um submarino de verdade para dar o nome de Nautilus. Júlio Verne dá à embarcação do Capitão Nemo o nome do primeiro submarino da história da navegação, o Nautilus, de Rob Fulton, de 1800. Derivado do grego nauta, marinheiro, por intermédio do latim científico, o termo evoca ao mesmo tempo a qualidade essencial do submersível, embarcação marítima por excelência, e o molusco denominado nautilo ou argonauta. Então essa é a grande inspiração aqui para o nome da embarcação, tá? Mesmo o submarino não sendo uma grande novidade, o Nautilus é uma questão de ficção científica porque ele é autossustentável. E metade da parte científica desse livro são descrições de como o Nautilus é autossustentável, como essas pessoas vivem dentro desse submarino sem precisar pisar em terra, como eles arrumam oxigênio, como eles arrumam água, como eles arrumam energia. O submarino é movido a eletricidade, de onde vem essa eletricidade? Então tudo isso está aqui descrito e explicado, muito bem explicado ao longo das páginas. Isso sim é uma grande questão de ficção científica. Então não pense que Júlio Verne inventou o conceito de submarino ou que ele inventou no caso ele inventou esse submarino aqui específico, mas a gente tem às vezes no imaginário de que o Júlio Verne inventou todo o maquinário que tem nos livros dele. Isso não é verdade. Em Volta ao Mundo em 80 Dias ele não inventou nada, por exemplo, e aqui ele também não inventou o submarino. Mas enfim, ele trabalhou em cima de um conceito e trouxe para a realidade, acrescentando uma tecnologia inovadora que é bem interessante de você encontrar aqui nesse livro. Diante disso, eu estou passando uma leitura super empolgante para você. Eu espero que você esteja sendo convencido a ler 20 Mil Léguas Submarinas. Eu não quero que você descarte essa opção de leitura pelo que eu vou falar, mas é sim uma leitura um pouco cansativa. Tem um motivo para isso, mas é uma leitura cansativa. É uma aventura legal, os capítulos são muito bem amarrados, sempre termina com o que vai vir em seguida. O Júlio Verne consegue amarrar os capítulos muito bem, te dando um gostinho do que vem por aí. Você sempre sabe para onde a aventura vai te levar. Raras exceções são os capítulos de mais suspense, que você não sabe o que vai acontecer em seguida. Tem umas partes engraçadinhas, cômicas, bem legais desse livro. Eu dava gargalhadas na rua. Levei o livro para ler em locais públicos, eu esqueci que tinha gente me vendo e gargalhava. Passei vergonha por causa desse livro, mas ele é engraçadinho. Só que sim, é uma leitura muito densa, porque tem muita descrição da biodiversidade marítima. E não é para tanto. A gente precisa se maravilhar com o que esses personagens estão vendo e vivenciando. Então tem muita descrição de espécie, de gênero, de ordem, de família, de nome científico, de tudo. O Aronnax, que é o narrador, ele é um professor e ele precisa mostrar a credibilidade de que ele conhece o mundo, de que ele é bem viajado, de que ele é um intelectual. E ele passa isso através das referências que ele usa na sua narração. Então isso torna, sim, a leitura cansativa. Mas nessa edição aqui, que é comentada da Zaha, adoro essas edições, você vai encontrar sempre explicações do porquê ele está fazendo aquela referência. Então a leitura se torna menos cansativa e mais interessante se você gosta de aprender com a sua leitura, que é o meu caso. Além disso, esse livro foi publicado numa revista científica. Os capítulos iam saindo numa revista científica. Então quem estava lendo essa história já era interessado na parte científica do livro. É um livro que desde o início da sua publicação foi nichado, pessoas que gostam de ciência. Então não é para menos de você encontrar várias descrições científicas ao longo desse livro. Era exatamente esse tipo de livro que o público estava querendo, e é por isso que ele saiu nessa revista. Além de ter uma outra justificativa, que é passar veracidade na história. Toda a questão desse livro é que o Nemo, ele quer usar o Aronnax como divulgador da mensagem dele.
dele. O Nemo construiu um submarino autossustentável, algo que ninguém tinha feito, o mundo não sabia da existência dele, e agora o Nemo quer que o Aronnax revele para a humanidade tudo que ele vivenciou ali naquele submarino e o quão incrível o Nemo é. Mas lembrando, é uma história de ficção que está sendo contada através do depoimento do personagem principal. Só que o Júlio Verne ele está usando de toda essa descrição e de toda a intelectualidade do narrador para passar a veracidade na história. Se eu quero que a minha história pareça real, eu preciso fornecer informações mais palpáveis na realidade. Então ele fornece informações de coisas que realmente aconteceram, coisas e lugares que existiram, nomes de pessoas e personalidades da história que fizeram alguma coisa importante que se relaciona com a história, o nome da biodiversidade da forma mais detalhada possível, porque ele quer que o leitor acredite que essa história é real. Então imagina só você ler uma história de ficção numa revista científica, que é de verdade, é palpada na realidade, pensando, se questionando, será que essa história é realmente de ficção? Parece tudo muito real. O Júlio Verne ele quer extrapolar o limite da ficção e da realidade, ele quer fazer o leitor acreditar que aquilo é possível, então ele utiliza esses recursos narrativos para atingir esse objetivo. Hoje, 200 anos depois praticamente do lançamento desse livro, pode ser sim uma leitura cansativa, mas para mim, que embarquei nessa história, mergulhei nesse submarino para descobrir o desconhecido, eu realmente achei uma história encantadora e que me convencia a todo momento de que isso poderia ser real. Meus momentos preferidos desse livro aqui foram a caçada de ostras, toda uma situação envolvendo tubarões ali que foi super angustiante. Claro, a cena da lula gigante, que é icônica e é angustiante aqui também. E uma cena mais lá pro final que tá acabando o oxigênio. Gente, desesperador. Eu fiquei sem respirar, sabe? Aquela frase do soltou o ar que não sabia que tava prendendo, que virou clichê em livro jovem adulto. Fui eu. Eu passei o capítulo inteiro sem respirar. Eu respirei no final, quando acabou eu falei, ufa. Eu genuinamente achei que alguém ia morrer naquele capítulo. Então sim, é uma história interessante, recheada ali no meio de situações de aventura marítima. Mas sim, você precisa ter força de vontade, precisa querer fazer a leitura desse livro aqui. Que bom que eu queria. Caso você queira conhecer essa história por um outro meio, é claro que existem adaptações de 20 Mil Léguas Submarinas. E não é uma, não é duas, não é três, tem várias. Acho que tem mais de 15 adaptações diferentes. Mas eu assisti a uma específico para esse vídeo aqui, que para mim é muito mais interessante, que é a de 1954, feito pela Disney. É uma adaptação, assim, incrível, super fiel à história. É um filme bem legal, é divertido o filme. Eu não sei você, mas eu tenho um certo receio com filmes antigos, porque eu sempre acho que vai ser chato, vai ser paradão. Não é o caso, é um filme muito divertido, ele se sustenta até hoje. Claro que é uma história muito grande, precisou ser enxugada para o formato do audiovisual, mas ainda assim ele é bem fiel à história original. Então super recomendo, tá? Tem no Disney Plus e tem no Amazon Prime também, por enquanto, não sei se vai ficar para sempre. Mas esse filme foi interessante de assistir porque ele é particularmente muito importante para a Disney como um todo, principalmente para os parques da Disney, porque durante a cena icônica da Lula gigante foi construído uma versão da Lula gigante de robô mecatrônico, ou não sei como é que fala o nome certo aí, o nome científico do robozinho lá que eles construíram, mas eles construíram esse robô da Lula gigante para fazer essa cena e foi aí que o Walt Disney teve o estalo de fazer esses robôs no parque, que ele podia fazer bonequinhos ali se mexendo e colocar no parque da Disney. Então saber que esse filme está atrelado à história da ficção científica, mas também está atrelado à história da própria Disney, né, da empresa Disney como um todo, foi muito interessante para mim ver essa adaptação analisando todos esses fatores. E ainda dentro da Disney, se você estiver procurando por referências a 20 Mil Léguas Submarinas, a gente pode achar. Eu tenho duas aqui para você. A primeira delas é o filme Atlantis, o Reino Perdido, que não é uma adaptação de 20 Mil Léguas Submarinas, mas convenhamos, tem muita inspiração, né? Não tem como afirmar se é uma inspiração direta ou indireta, de ok, existe uma viagem submarina aqui e existem outras viagens submarinas, e aí o cara que resolveu fazer Atlantis pensou, opa, vamos fazer um filme de Atlantis. Mas existem algumas situações ali no filme de Atlantis que é bem semelhantes ao 20 Mil Léguas Submarinas, além de que aqui no livro eles encontram Atlantis. Tem uma cena que o Nemo leva o Aronnax para se deparar com a grandiosidade que é os restos da civilização de Atlântida ali no fundo do oceano. E outra referência dentro da Disney a 20 Mil Léguas Submarinas, e essa é um pouco mais sutil, é claro que é o Procurando Nemo.
Nemo é o nome do personagem principal. E se você reparar bem, dentro do Procurando Nemo, você vai encontrar também uma história de aventura, de exploração submarina. Não é o Nemo que está participando dessa exploração, é o pai dele, o Marlin, que está navegando pelo oceano para procurar o filho e para resgatá-lo das garras dos humanos. Não tem como eu afirmar aqui para você que é uma inspiração direta também, porque eu não sei dessa informação, mas eu achei interessante ver essas semelhanças entre as duas histórias. O que você pensa? Para terminar, eu recomendo fortemente a sua leitura nessa edição aqui da Zahar comentada. Olha, as edições comentadas e ilustradas da Zahar são sempre muito bem feitas e essa aqui não fica atrás, não é diferente, tá? O texto de introdução, de apresentação, chamado A Fusão entre a Ciência e a Literatura, é feito pelo Rodrigo Lacerda e a tradução e as notas de rodapé do André Teles. Os dois estão de parabéns porque fizeram um excelente trabalho de explicar e contextualizar para nós leitores aqui do século XXI tudo que estava se passando aqui em 1800 e pouco. Mas uma questão interessante que eu queria já puxar aqui, deixar de ideia para você nesse vídeo, é com relação aos nomes científicos desses bichos aqui. Não só os nomes científicos, mas a ordem, ao gênero, classe, família. Por coincidência, eu comecei a estagiar num museu de taxidermia aqui da cidade e a gente está fazendo um trabalho de atualização do acervo museológico para nomes científicos mais atualizados. Por quê? Desde os anos 80, quando foi feito esse último trabalho, até agora, muitos nomes científicos mudaram, ordens, famílias e etc. Essas coisas tudo mudaram, dos anos 80 para cá. E aí eu fiquei me questionando, será que de 1800 as coisas se mantiveram a mesma? Acho que não. E acho também que não foi feita essa atualização aqui para esse livro. Então acho que seria muito interessante você, ó, biólogo, que está fazendo mestrado de divulgação científica, qualquer coisa parecida, ter uma edição com essa revisão nesse quesito de nomes científicos, de ordem, de família, de todos esses bichos aqui, seria muito interessante, de um ponto de vista da história da ciência realmente, de ter aqui a documentação, olha como esses bichos eram catalogados lá em 1800 e olha agora o que eles são, ver o que mudou, o que ficou igual, se eles estão falando nomes aqui que nem existem mais. Eu não sei se foi feito esse trabalho nessa edição especificamente, mas fica aí a ideia, tá? Tem muita ciência nesse livro, separei vários temas aqui, caso a gente tenha a oportunidade de conversar em um outro momento. Não vai ser nesse vídeo, infelizmente, mas se vocês quiserem podem comentar aí. Só que essa questão do nome científico me chamou muita atenção, porque por coincidência eu estou fazendo esse trabalho de atualizar. Eu não estou fazendo o trabalho de atualizar o nome, tá? É o pessoal da biologia que está fazendo. Eu tô só lá trocando as etiquetas e colocando na planilha nova do museu, tá? Pelo amor de Deus, não tô roubando função de ninguém, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se animado. Um beijo do fundo do meu coração e a gente se vê na nossa próxima leitura. O que será que nos reserva? Tô animado, hein?